Muito bem, amigos, que Deus abençoe, ilumine a sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Estamos aqui para compartilhar um momento de fé ao seu coração, uma mensagem de fé, aquilo que do Senhor temos recebido, na certeza que a palavra que Deus envia, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito pelo qual o Senhor envia no nosso coração. Amém? Amigos, a mensagem que temos hoje fala sobre as marcas de Cristo em nós, nos dão estrutura para permanecermos na fé. Amém? As marcas que nós vamos adquirindo, que nós vamos recebendo, que nós vamos tendo durante a caminhada da fé, elas nos dão estrutura, elas falam para nós, elas transmitem uma mensagem de Deus para cada um de nós. Nós vamos entender melhor o significado desta mensagem sobre as marcas de Cristo e o valor delas para a nossa caminhada da fé ser uma caminhada de vitória, de triunfo, de prevalecimento com Deus no nome de Jesus. Amém? Ali para começarmos no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 17, a título de introdução para nós, diz assim, desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém? Paulo estava dizendo aqui, essa carta escrita pelo apóstolo Paulo, ele estava dizendo que ninguém deveria o inquietar, ou seja, ninguém deveria questionar ali a fé dele, aquilo que ele estava vivendo, a maneira que ele estava vivendo, ou aquilo que ele estava pregando, porque ele não estava vivendo de uma maneira teórica, ele não estava vivendo uma fé teórica, não. Ele abraçou a fé de espírito, alma e corpo. Ele se entregou totalmente ao Senhor Jesus e à pregação do Evangelho do Senhor Jesus. A vida dele, ele mesmo falou que o viver era Cristo e o morrer era lucro. Ou seja, ele tinha mais absoluta certeza que o propósito de vida dele era viver para Deus nesse mundo. Mas era mais vantajoso para ele ir para o céu e estar no paraíso com Deus. Porém, ele mesmo reconhecia que por conta do chamado de Deus na vida dele e de muitas almas necessitadas que seriam alcançadas pelo Senhor Deus através da vida dele, ele reconheceu que era mais proveitoso ele permanecer nesta vida, cumprindo o propósito chamado do Senhor para ele. Então, meus amigos, ele diz aqui, desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém? Tem pessoas que pensam que ao abraçar a fé, automaticamente tudo vai cair do céu, tudo vai dar certo da maneira que a pessoa espera, todas as suas expectativas serão correspondidas, de uma maneira assim, no estalar de dedo. Mas não é bem assim, meus amigos. Deus, ele nos leva muitas das vezes por um caminho mais longo, por um caminho mais difícil, justamente para ir forjando em nós um caráter de fé inabalável, uma personalidade firme na fé. Ele nos leva por um caminho mais longo para nos preparar para conquistas maiores, para nos preparar para os planos e sonhos dele para a nossa vida. Ele fez assim com o povo de Israel, quando ele tirou do Egito. Ele levou por um caminho mais difícil, um caminho mais longo, justamente para quê? Para preparar aquele povo para herdar a terra prometida. Mesmo Deus fazendo todo um tratamento, aliás, um treinamento, concedendo um treinamento para aquele povo, quando eles chegaram pertinho da terra,
Moisés, por ordem de Deus, enviou espias para verem a terra prometida, e esses espias eram os maiorais de cada tribo, e eles trouxeram relatos, 10 deles trouxeram relatos de derrota. Mesmo eles tendo a promessa que a terra Deus iria dar para eles, a maioria deles disseram o que? Realmente a terra é boa, mana leite e mel, porém a gente viu lá os filhos de Anak, a gente viu lá os gigantes, nós vimos lá muitos povos que são muito mais fortes, muito mais poderosos do que nós. Então não adianta que nós não vamos conseguir. A maioria deles trouxe um relato de derrota. Olha só, mesmo passando por toda uma caminhada no deserto, mesmo tendo tantas experiências com Deus no deserto, mesmo vendo Deus abrir o mar, mandar o maná, o pão do céu, fazer água sair da rocha, enviar as codornizes e operar tantos outros sinais, sem falar da nuvem de sombra que pairava sobre eles no decorrer do dia, e a coluna de fogo que estava sobre eles no decorrer da noite. Para quem não sabe, o deserto é um lugar de temperaturas completamente opostas de uma maneira muito intensa. Por exemplo, no dia o calor é muito intenso e durante a noite o contrário acontece, o frio é muito forte. Então Deus preparou a nuvem para protegê-los do sol, e Deus preparou também a coluna de fogo para protegê-los do frio. Então Deus se manifestou de várias e várias maneiras, mas mesmo assim, depois de tantas marcas que eles tiveram em suas vidas, das manifestações de Deus cuidando deles, mesmo assim diante de um desafio maior, a maioria deles foi reprovado. Não tiveram fé, não tiveram estrutura, não tiveram confiança em Deus para enfrentar os inimigos e tomar posse da terra prometida. Então, meus amigos, entendamos uma coisa: tudo que Deus faz e tudo que Deus permite, cada um de nós vivemos, é Ele nos preparando para batalhas maiores, mas também para conquistas maiores. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Por isso Paulo diz que ele trazia no corpo dele as marcas do Senhor Jesus. Ou seja, o mesmo que Jesus passou, as rejeições, as perseguições e todas as injustiças, as injúrias, Paulo trazia muito daquilo que Jesus passou, ele trazia na vida dele também. Ou seja, ele enfrentava também por conta de ter abraçado a fé em Cristo. Mas isso não desanimava ele, pelo contrário, isso dava mais firmeza, mais certeza de fé de que ele estava no caminho, de que ele estava cumprindo a vontade de Deus para a vida dele. Amigo, amiga, muitas pessoas se perguntam: mas por que os maus prosperam? Por que os ímpios prosperam? Porque para eles parece que tudo dá certo, e para você que teme a Deus, que respeita a Deus, parece que as coisas não estão acontecendo como você esperava. Amigo, amiga, a Bíblia diz no Salmo 73 que um homem de Deus estava fazendo essa mesma pergunta. Mas quando ele caiu em si, ele entrou na casa de Deus, ele entendeu que tudo aquilo dali era ilusão. Eles poderiam estar, os ímpios, praticando mal e aparentemente prosperando por fora, mas por dentro eles estavam vazios, e tudo aquilo dali que eles estavam conquistando era passageiro, coisas passageiras. Porém Deus fez ele entender que essa não é a verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade é estar bem com Deus e buscando Deus em primeiro lugar, e assim vivendo a provisão do Senhor a cada dia. As demais coisas Ele vai acrescentar. A tempestade vai vir para todo mundo, os ventos vão vir para todo mundo, mas quem está firmado na rocha tem a estrutura de Deus para prevalecer a cada tempestade. Amém? Paulo disse: eu trago no meu corpo
as marcas do Senhor Jesus. Então, você que traz as marcas de Jesus, você que tem pagado o preço por amor a Cristo, você que tem renunciado, você que tem rejeitado o pecado, você que tem vivido em santidade, você que tem se dedicado a buscar o Senhor, você que tem perdido muitas das vezes amizades, tem perdido muitas das vezes oportunidades, entre aspas, para prosperar mais, mas você tem ali se dedicado mais a Deus na sua vida do que as outras coisas, e por isso você não está vivendo algo que você sonhou no passado. Saiba, se você fez por amor a Cristo, se Deus falou ao teu coração, se você está seguindo na direção de Deus, tudo que Deus está te fazendo viver ou permitindo, Ele está te preparando para uma conquista maior com Ele, para sonhos e projetos maiores que Ele tem para a sua vida. Amém, meu amigo? Amém, minha amiga? Creia, Deus tem o melhor para você. Agora busque o Senhor, fique firme e reconheça cada marca que você vai tendo na caminhada da fé. Ela te dá mais estrutura, ela te faz enxergar cada vez mais a grandeza de Deus na sua vida, que te faz prevalecer as batalhas e que te fará sempre, porque uma vez que Deus é contigo, aliás, que nós, que você, que cada um de nós somos com Ele, Ele é conosco. E uma vez que Ele vem nos livrando, Ele não vai nos deixar na mão no meio da caminhada, se nós nos mantivermos firmes na nossa fé, em nome de Jesus. Amém? Aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Amém? Então, o que o Paulo aqui estava dizendo? Dando graças a Deus, que Deus o consolava, Deus o amparava. Para quê? Para que ele tivesse essa fé, essa estrutura, para passar essa fé para outras pessoas. Em outras palavras, ele tinha a experiência pessoal com Deus e ele tinha fé. Por conta dessas experiências, ele tinha fé para passar a palavra do Senhor para outras pessoas. Vamos trazer com mais clareza. Uma pessoa que sofreu muito com a mágoa, com mágoas, mas ela conseguiu vencer com Deus, Deus a consolou, Deus a fortaleceu, Deus a fez vencer o espírito da mágoa. Ela tem muito mais entendimento, luz de Deus e fé para ensinar, para transmitir essa consolação de Deus, essa ajuda de Deus para outras pessoas que estão sofrendo com o mesmo problema. Então, meus amigos, é isso que Paulo estava dizendo. Ele, por conta das marcas que ele tinha de Deus na vida dele, a consolação que Deus dava para ele em meio às adversidades, ele ia alcançando cada vez mais certeza de fé, para passar essa fé também, para estender essa ajuda, essa consolação de Deus a outras pessoas. Amém? Então Deus quer te usar. Você, meu amigo, minha amiga, que tem servido o Senhor, tem andado no temor de Deus e tem vivido batalhas, lutas, adversidades, saiba que Deus está contigo, Ele quer se revelar na tua vida, Ele quer fazer toda a diferença na sua vida, mas Ele quer também que você venha aprender as lições com Ele para passar essa fé, para passar da presença do próprio Deus para outras pessoas, para mostrar o que Deus fez na sua vida e assim levar fé ao coração de outras pessoas, porque se Deus fez na sua vida, Ele pode fazer na vida de quem está passando pela mesma situação, se essa pessoa fizer como você, se voltar e se apegar ao Deus vivo.
Amém? Então, com a mesma consolação que nós somos consolados, Deus espera que nós venhamos consolar, transmitir a consolação de Deus para outras pessoas que estão passando na mesma situação que a gente já passou e venceu com Deus. Isso é trazer as marcas de Cristo em nós. Amém? Nós vamos aqui comentar o exemplo, por exemplo, de Abraão e de José. Abraão, lá em Romanos capítulo 4, ali no versículo 19 e 20, vai falar que Abraão era uma pessoa já avançada em idade, o corpo já estava amortecido e o de sua esposa também, ou seja, envelhecido. Não tinha mais como eles terem filhos, mas Deus deu uma promessa que eles teriam um filho. E Abraão creu na promessa de Deus. A marca que ele tinha era uma marca, no sentido humano, de fraqueza, de limitação. Porém, a marca maior que ele carregava com ele era a fé na promessa de Deus. Era a certeza que Deus era poderoso para cumprir a palavra que ele tinha dado a Abraão. Amém? Amigo, amiga, quando nós carregamos essa fé na promessa de Deus, nós alimentamos essa fé na promessa de Deus, nós carregamos uma marca que nos faz enxergar além do natural, nos faz prevalecer sobre as nossas fraquezas e limitações. Assim como Abraão foi guiado por Deus através da fé a prevalecer, a triunfar sobre as suas próprias fraquezas e limitações. Amém? O outro exemplo, José. José foi injustiçado muitas e muitas vezes, vendido pelos seus irmãos para ser escravo de povos estranhos, foi injustiçado lá no Egito também. A esposa de Potifar acusou ele de tentar forçá-la, acusou ao seu patrão, ela estava tentando forçá-la a uma situação que era pecaminosa diante da fé de José, diante de Deus, e ali José ele fugiu. Porém, ele foi criado ali uma situação em que a esposa acusou a Potifar, José, e eles acreditaram nela e não na versão dele. Ele foi preso injustamente. E assim foi acontecendo, muitas e muitas injustiças. Mas lá em Gênesis capítulo 50, versículo 19 e 20, os irmãos de Josué, muito tempo depois chegaram a José, os irmãos de José chegaram a ele e disseram, pediram misericórdia, pedindo perdão, pedindo para ele e etc, se colocando como servos dele, pedindo para ele perdoar. Mas José fala, acaso estou eu no lugar de Deus? Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Para quê? Para a preservação da vida dele e de toda a família. Amém? Então, se você ler a história, você vai ver como que Deus fez essa preservação da vida dele e de toda a família de Jacó, todos os filhos, os demais. Então, amigo, amiga, o que nós aprendemos aqui? No caso de José, injustiçado, ele carregava com ele marcas de muitas injustiças sofridas. Mas acima disso, o texto sagrado em Gênesis fala também que José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Manassés significa Deus me fez esquecer do passado, do sofrimento, e Efraim, Deus me fez prosperar em terra estrangeira. Então, quando Deus operou esse esquecimento, ou seja, ele liberou o perdão, Deus fez ele crescer, ele foi para frente com Deus, ele triunfou com Deus. Amigo, amiga, vamos aprender aqui. José carregava as marcas da injustiça, mas ele carregava uma marca maior que fez ele prevalecer sobre a mágoa, o ressentimento, o desejo de vingança. Qual foi essa marca que fez ele prevalecer? A fé, a certeza, a confiança que tudo que Deus estava fazendo e permitindo ele viver estava cooperando para o bem dele, para o bem de toda a família dele. Amém? A mesma coisa, quando nós carregamos no coração essa certeza que tudo que Deus nos permite viver está cooperando para o nosso bem, para nos aproximar do melhor de Deus para a nossa vida, para nos livrar daquilo que não é de Deus para a nossa vida. Quando nós temos essa visão, esse entendimento de fé, isso nos faz prevalecer, isso nos faz superar as mágoas, as injustiças, as marcas das injustiças. Como José prevaleceu, superou, Deus também nos faz prevalecer quando nós abraçamos essa visão de fé.
tudo está cooperando para o nosso bem. Porque Deus, aquilo que Ele faz é bom, e aquilo que Ele permite é necessário para o nosso crescimento, amadurecimento, para Ele nos estruturar para conquistas maiores com Ele, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Irmãos, fique com essa reflexão, com essa palavra de fé, essa semente de fé no seu coração. Deixe ela crescer, que você vai colher frutos muito lindos na sua caminhada da fé em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe.